Jesus. Presbítero Marco. Aleluia. A tua fidelidade é grande. A tua fidelidade incomparável é. Ninguém como tu. Bendito Deus. Grande é tua fidelidade. Você pode repetir comigo? A tua fidelidade é grande. A tua fidelidade incomparável é. Ninguém é como tu. Bendito Deus. Grande é tua fidelidade. Aleluia. A paz do Senhor, igreja. Toda honra, toda glória ao nome do nosso Senhor. Abra comigo, você que tem a palavra do livro de João. Toda gratidão ao Senhor, toda adoração. Glória a Deus, aleluia. Deus seja louvado nessa noite. Livro de João, você que tem a palavra do Senhor. Vamos estar lendo o capítulo 21. Quarto livro do Novo Testamento, João, capítulo de número 21. Aleluia, Jesus. Tu és poderoso. Somente pela tua fidelidade, Pai. Oh Espírito Santo de Deus. Os irmãos encontraram? Amém. Estarei lendo então João, capítulo de número 21. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos seus discípulos, junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Nataniel, que era de Canaã da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e outros dois dos seus discípulos. E disse-lhe Jesus, Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhes eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. E disse depois Jesus: filhinhos, tendes alguma coisa para comer? Responderam-lhe: não. E ele lhe disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com uma túnica, porque estava nu, e lançou-se sobre o mar. E os discípulos foram com o barco, e os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que saltaram em terra, viram ali brasas, e um peixe posto em cima, e um pão. Versículo 10: disse-lhe Jesus: trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. Versículo 12: disse-lhe Jesus: vinde, jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhes: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhes, e semelhantemente o peixe. Versículo 14: e já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado
dos mortos. Até aqui, irmãos. Feche os seus olhos e oramos ao Senhor. Pai, te damos graça, Pai, por esta palavra, Senhor. Meu Deus, Tu conheces o nosso coração, Pai, Tu conheces o coração de cada um, Senhor. Sabemos, Pai, que precisamos ouvir uma direção, Pai, uma orientação do alto, Pai, nesses dias atuais, Pai Deus. Pai, eu tenho orado muitas vezes, Pai, pedindo, Senhor, que eu não faço parte, Pai, dos falsos mestres e dos falsos profetas da última hora. Pai, eu tenho te pedido, Pai, que eu não faço parte, Pai, como um sepulcro caiado, Senhor, que por fora tem uma boa embalagem, é bonito, mas por dentro, Pai, contém morte, contém vazio, Senhor. Mas que nós possamos, Pai, ouvir, Pai, a voz do Teu Espírito, Pai, e sermos então, Pai, transformados pelo poder do Teu Evangelho, Senhor. Que nós não viemos, Pai, sair daqui e ouvir essa palavra, Pai, e no dia de amanhã, Pai, estar se lambuzando, Pai, no lodo do pecado, Pai, e no lamaçal do pecado, mas que essa palavra possa continuar, Senhor, falando e ardendo em nossos corações, Pai, e que em nome de Jesus, Pai, provoca em nós, Pai, um novo nascimento, para que sejamos, Pai, uma nova criatura, Senhor, para vivermos, Pai, no centro da Tua vontade, Senhor. Fala conosco nesta noite e nós te damos graça em nome de Jesus. Amém? Pode tomar assento, igreja. Irmãos, nós pregávamos lá no bairro municipal na sexta-feira e eu citei, irmãos, a passagem de João, capítulo 17. E, irmãos, vale a pena ressaltar, irmãos, que existem duas eternidades, a eternidade passada e a eternidade do futuro. Nós que somos seres criados por Deus, nós vamos viver uma eternidade futura, mas a eternidade passada, somente o nosso Deus, Ele reinou em toda a eternidade. A Bíblia diz que Ele reina de gerações em gerações, pelo século dos séculos, ou seja, o nosso Deus, Ele reina para todo sempre. Só que o interessante, irmãos, que lá em João capítulo 17, Jesus ele nos deixa uma passagem, uma revelação. Porque, irmãos, Deus, Ele é um Deus autossuficiente. Na teologia nós chamamos de aceidade, ou seja, Deus ele não precisa de nada fora dele para ser feliz, para existir. Vale lembrar, irmãos, que lá em João capítulo 17, quando Jesus ele vai orar, ele ora no versículo 4 e ele diz: Pai, glorifica-me agora na mesma glória que eu tinha contigo lá na eternidade. E no versículo 17, Jesus também ele ora e ele fala: Pai, agora peço que tu me amas como tu me amava lá na eternidade. Ou seja, nós entendemos que Deus ele não era um Deus que estava sozinho, um Deus que estava preocupado, um Deus que era carente. E certo dia ele disse assim: vou criar a humanidade porque estou sozinho, vou criar as pessoas porque estou me sentindo carente. Não, Jesus ele nos revela lá no capítulo 17 de João que lá na eternidade já existia a glória e já existia o amor. Ele disse lá: Pai, agora glorifica a mim como na eternidade eu também estava na tua glória. E ele diz: Pai, me amas aí na glória, aqui como tu me amava na glória. Então nós entendemos, irmãos, que o amor ele não começou a partir da criação. Nós entendemos que o amor ele não começou a partir do momento que a humanidade esteve na terra. Não, o amor ele se iniciou lá na eternidade, juntamente com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. É por isso que Paulo, quando ele escreve em Efésios capítulo de número 1 versículo 14, ele diz assim que Jesus nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Porque, irmãos, antes da fundação do mundo, antes da criação, o Senhor já nos amava, o Senhor já nos elegia, o Senhor ele já contava conosco. No livro de Marcos capítulo 13 versículo 20, a Bíblia diz que Jesus, quando entrou em sua casa, outra vez a multidão se reunia de tal modo que não podia comer. E quando os seus ouviram isso, saíram para o prender e diziam que Jesus estava fora de si. Perceba, irmãos, que Jesus
no seu ministério terreno, ele passou por todas as coisas que um ser humano normal passaria. Aqui no livro de Marcos, a Bíblia diz então que Jesus, os seus, quem eram os seus? A sua própria família começou a duvidar do Senhor Jesus. A própria família, a Bíblia vai dizer que diziam que Jesus estava fora de si. Então Jesus, ele experimentou as dores humanas mais profundas, a rejeição da sua família, a incompreensão da sua família. E eu fico pensando, irmãos, que a Bíblia nos diz que os seus duvidaram dele. Eu fico imaginando como que Maria, sua mãe, duvidou do ministério de Jesus, dos seus irmãos, porque, irmãos, quando Jesus morreu e ressuscitou, aí sim, Judas e o seu outro irmão, Tiago, começaram a pregar a palavra e foram os primeiros líderes da igreja primitiva. Só que Jesus, ele passou por isso. A Bíblia diz que até os seus o rejeitaram. Só que o amor de Jesus era tão grande que ele não se deixou se levar por isso. Paulo, quando ele escreve lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14, ele diz que o amor de Jesus nos constrange. O amor de Jesus nos constrange. E essa palavra constrange, ela não significa no sentido de estou constrangido, estou envergonhado, não. Não significa timidez ou vergonha. Significa que o amor de Jesus nos constrange. O amor de Jesus, ele nos reúne, ele nos impulsiona a viver para Ele. O amor de Jesus é incompreendível. O amor de Jesus, ele é tão grande, irmãos. Em Lucas capítulo número 22 e versículo 28, durante a última ceia, momentos antes de Jesus ser traído, Jesus, ele olha para os seus discípulos e ele diz assim: vós sois o que tendes permanecido comigo nas minhas provações. Ou seja, irmãos, quando Jesus estava perto durante a última ceia de ser traído, ele olha para os seus discípulos e ele fala assim: vocês que estão aqui, tendes permanecido comigo nas minhas provações. Porque, irmãos, o mestre, ele agradeceu e valorizou a parceria das pessoas que estavam do seu lado. O próprio mestre, ele valorizou o próprio mestre, que era um Deus autossuficiente. Nós entendemos que ele também precisou de pessoas do seu lado, pessoas essas que eram os seus discípulos. Porque, irmãos, a cruz, ela não simboliza apenas uma entrega ou a morte, mas ela traz a mensagem ligada no amor. Porque, irmãos, na Bíblia, o nosso relacionamento com Deus na vertical tem tudo a ver com o nosso relacionamento com os nossos irmãos na horizontal. Isso é uma cruz. Quando eu amo a Deus e quando eu amo as pessoas que estão na minha volta, isso é como se fosse uma simbologia da cruz. E quem eram essas pessoas que Jesus estava dizendo que estava feliz por ter elas por perto nos piores momentos de Jesus Cristo? Era Pedro, que andava muitas vezes armado. Os irmãos estão lembrados que quando os soldados vieram ferir e prender a Jesus, Pedro foi um deles que estava armado e tentou defender o mestre. Só que o interessante é que o amor de Jesus era tão grande que em um momento Jesus, vendo que ele estava armado, Jesus o criticou. Porque, irmãos, esses eram as pessoas que estavam rodeando a Jesus. Pedro, que horas depois o negaria por 3 vezes. Tiago e João, que disputavam cargos lá no céu, irmãos, e diziam: mestre, quando nós subirmos na glória no teu reino, faça-nos assentar pertinho de ti. Esses eram as pessoas que rodeavam o mestre. Discípulos que não compreendiam as suas parábolas e que demonstravam muitas vezes a falta de fé, como Tomé. Os irmãos que leem a Bíblia sabem que convivia com Cristo, mas não confiava muitas vezes no seu ministério. Essas eram as pessoas que andavam com Jesus. E aqui, nesta passagem que nós lemos no capítulo de número 21, eu fiz questão dos irmãos ler até o versículo de número 14, porque muitas vezes nós estamos em casa e nós não lemos a Bíblia. Muitas vezes nós estamos em casa, a gente assiste tantas coisas, e a gente diz que quer morar no céu, mas a gente não consegue, tem dificuldade de pegar a palavra. Então agora eu fiz questão de ler um pouco alguns versículos com os irmãos.
Essa passagem que nós lemos aqui no capítulo 21, os discípulos estavam exaustos, estavam cansados, porque eles haviam abandonado o mestre lá na cruz, eles haviam negado, como Pedro havia negado, e com um sentido de culpa, de fracasso, eles resolveram a praticar as velhas práticas, eles resolveram a voltar a fazer as velhas coisas que outra hora eles faziam, ou seja, partiu de Pedro dizer: eu vou pescar, e os discípulos o acompanharam. O interessante, irmãos, que Jesus ele se apresenta para eles após ter vencido a morte, o pecado, a cruz. Jesus ele se apresenta aos seus discípulos, e Jesus ele não aparece de uma forma triunfal em cima de um cavalo dizendo: eu venci. Pelo contrário, Jesus ele aparece, também ele não aparece exigindo uma explicação de Pedro. Olha, Pedro, tu sabia que ele ia ressuscitar, por que tu me negou, Pedro? Não, bem pelo contrário, Jesus ele não aparece dessa forma, revoltado, mas ele ainda, quando ele aparece, ele usa da sua misericórdia, e ele ainda dá uma direção do milagre: lançai a rede à direita. Quando ele chega, irmãos, Jesus é diferente de todos. Jesus, mesmo sendo rejeitado, ele amou. Jesus, mesmo sendo rejeitado pelos seus próprios discípulos que andavam ao seu lado, quando ele volta, depois de ter vencido, ele ainda ama e ele ainda fala aos seus discípulos. Ele ainda faz um banquete, porque aqui na passagem que nós lemos, quando os discípulos pescaram e pegaram os peixes, Jesus já estava esperando os seus discípulos com uma fogueira e com um peixe para o café da manhã. Eu sei que nós temos aqui no versículo 12 que Jesus ele fala: vinde e jantai. Só que na verdade essa tradução está errada, porque os discípulos passaram a noite toda pescando e já era pela manhã, a Bíblia diz. Então, na verdade, o que Jesus serviu para eles não era uma janta, mas era um café da manhã. Olha que lindo, né, irmãos? O próprio Deus servindo os seus discípulos e esperando eles com o café da manhã prontinho. Glória a Deus. Jesus ele conhecia as necessidades, e antes de restaurar o coração, ele precisava alimentar os seus discípulos. Antes de cuidar o espiritual, ele precisava curar o físico. Por isso que ele estava esperando os discípulos com uma fogueira bem quente, esperando os discípulos com um peixe assado. Na sua infinita sabedoria, Jesus ele usou uma ferramenta que a gente chama de ferramenta sensorial, ou uma ferramenta psicológica, para curar o trauma de Pedro. Porque, irmãos, em João capítulo 18 e versículo 18, foi exatamente ao redor de uma fogueira feita de carvão, que os irmãos estão lembrados que lá onde tinha aquela fogueira de carvão, aonde o cheiro da fumaça do carvão e o calor das brasas aqueciam a Pedro, que no capítulo 18 havia negado a Jesus. Os irmãos percebam que quando ele negou ao mestre Jesus, ele estava, diz a Bíblia que era muito frio, e ele estava perto de uma fogueira. Agora, no capítulo 21, quando Jesus chega, ele está esperando Pedro com uma fogueira acesa. Não era, irmãos, para torturar a Pedro, não era para dizer para Pedro, essa fogueira é para te lembrar o dia que tu me negou, não, mas era para mostrar para Pedro que aquela fogueira seria como um curativo em cima das feridas causadas pelo fracasso do seu servo Pedro. Então, depois de ter alimentado a Pedro, Jesus, então, ele declara: eu te perdoo, Pedro, por causa dessa fogueira, por causa desse alimento que eu estou te alimentando. Eu estou te mostrando que eu ainda te quero de volta, Pedro. Eu estou te mostrando que eu ainda te amo. E então, depois de alimentar a Pedro, é que Jesus faz as 3 perguntas: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Porque, irmãos, para cada negação ao redor da primeira fogueira, foi uma declaração de amor ao redor da segunda fogueira. Se Pedro negou Jesus 3 vezes numa fogueira, na segunda fogueira agora Pedro estava declarando por 3 vezes: mestre, eu te amo. Mestre, eu te amo. Mestre, eu te amo. E aqui vale abrir uma vírgula para dizer, irmãos, que quando Jesus
ele falou para Pedro: Pedro, tu me amas? E Jesus falou para ele, ele não disse: Pedro, já que tu me ama, eu quero que tu prova isso, e eu quero que agora tu traga o teu dízimo. Não. Pedro, tu me amas? Então, para provar que tu me ama, eu quero que agora tu vá ou começar a orar 3 horas. Não. Pedro, tu me amas? Eu quero que agora tu comece a usar um terno, uma gravata, usar um vestido e comece a vir para a igreja só para dar glória, aleluia. Também não. Jesus, ele disse assim: Pedro, tu me amas? Então apacenta as minhas ovelhas. A gente só entende, irmãos, que nós podemos declarar o nosso amor para o Mestre quando nós apacentamos as ovelhas do Senhor. E muitas vezes, irmãos, a dor maior é do pregador, porque muitas vezes, irmã Patrícia, nós estamos sangrando, mas nós viemos aqui e nós falamos: Jesus, ele pode curar. Muitas vezes o pregador está a ponto de desistir e ele até fala para sua esposa: vai ser a minha última pregação. Só que quando ele vem aqui, pela misericórdia, o Senhor me usa. E aqui eu entendo o desabafo do nosso irmão Marciano. Muitas das vezes nós não somos super-heróis. Muitas das vezes o pastor, pelo fato dele ser pastor, ele não é um super-herói. Ele também precisa de um abraço. Ele também precisa de alguém que diga: eu estou contigo, pastor. Não é fácil, irmãos. Não é fácil tu levar uma esperança para alguém quando dentro da tua casa não tem esperança. Não é fácil, irmãos, tu levar uma palavra de vida quando o teu cenário é de morte. Mas essa é a graça do Evangelho. Porque, irmãos, o Evangelho não tem nada a ver com o que está pregando aqui na terra, mas tem tudo a ver com o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Porque se dependesse de mim, irmãos, todos os dias eu estou orando e dizendo: Senhor, não me repreendas na tua ira, não me entregue às minhas paixões. Pai, eu não quero ser um sepulcro caiado, não, Senhor. Eu quero ser apenas um instrumento. Eu quero ser apenas um instrumento, Senhor. Oh, Senhor, como eu queria amar como Jesus ama, irmãos. Muitas vezes rejeitado, Jesus, ele era detalhista. Porque Jesus, ele sabe exatamente aonde dói a nossa culpa. Ele conhece os gatilhos das nossas falhas. Mas mesmo assim, ele acende uma fogueira e ele nos espera como alimento. Sabe o que é isso, irmãos? Jesus, ele é quem mais me conhece. Jesus, ele conhece os meus erros e mesmo assim ele não desiste de mim. Jesus, ele te conhece na tua pior versão, quando nem o teu marido, a tua esposa te vê. Jesus, ele te conhece na tua pior versão, quando a tua mãe, quando o teu pai não te vê. E mesmo assim ele está te esperando com uma fogueira e com um alimento. Esse é o nosso Senhor Jesus. Eu passei um período da minha vida quando eu estava um pouco mais forte, porque o crente é assim: um dia ele vai estar forte, um dia ele vai estar um pouco mais fraco. Nós não somos super-heróis. Um certo irmão, ele falou para mim assim: irmão Michael, eu quero te confessar algo. E eu disse: tudo bem, pode falar. Ele disse assim: quando tu vai pregar eu gosto, mas eu percebo que tem gente que não gosta. Quando tu sobe lá em cima eu fico olhando e tem gente que te rejeita, tem gente que não gosta. Naquele momento eu não dei bola, irmãos. Por quê? Porque eu estava tão cheio que eu disse amém, irmão. E como eu também tive que ter sabedoria para que a pessoa, se eu falasse: não, então me fala quem é que eu vou lá agora. Não, porque isso não é coisa de crente. Naquele momento tudo certo, beleza. Ninguém é obrigado a gostar de te ver pregar. Ninguém é obrigado a gostar de te ver louvar. Ninguém é obrigado. Porque até eu, quando vou ouvir minhas pregações, eu digo: misericórdia de Jesus, o sangue de Jesus tem poder. Até eu, quando eu vou olhar, porque eu gosto de analisar e ver onde é que a gente está olhando, eu digo: meu Deus, só Jesus. Não é verdade, irmãos? E eu digo assim, eu entendo, eu digo: meu Deus, até eu fico meio assim: sangue de Jesus tem poder. Mas enfim, irmãos, quando eu estive nos momentos de luta, essas palavras começaram a entrar na minha mente. Porque quando tu está forte é diferente, mas agora quando tu começa a ficar fraco, tu só começa a olhar para as fraquezas. E eu disse assim: meu Deus, mesmo rejeitado, ninguém é obrigado. Eu tenho que entender que ninguém é obrigado a gostar de conviver contigo. Ninguém é obrigado a conviver, a gostar de andar contigo. Ninguém é obrigado, irmãos. Gostar ou não gostar, tudo bem. Só que claro que nós temos que ter reverência e respeito quando alguém está ministrando a palavra.